segurança pública, ou, como alguns preferem dizer, insegurança pública, dependendo de que parte do país você estiver falando. Esse é o nosso assunto de hoje em mais um programa da série Diálogos no Espaço Democrático, que é a Fundação para Estudos e Formação Política do PSD. O nosso entrevistado de hoje é alguém que conhece profundamente essa questão. É o ex-ministro Raul Jungmann. Foi ex-ministro da Reforma Agrária, ex-ministro da Defesa e ex-ministro da Segurança Pública, além de ex-deputado federal, entre outros cargos de relevância que já ocupou na vida pública. Participam desse programa. Aliás, primeiro uma saudação, bem-vindo, ministro. Obrigado, Rondino. Participo desse programa conosco o sociólogo e ex-diretor do Departamento Nacional de Segurança Pública, Túlio Kahn. Bem-vindo, Túlio. Obrigado, senhor. E também o cientista político Rogério Schmitt, também, como todos nós aqui, colaboradores do Espaço Democrático. Bem-vindo, Rogério. Boa tarde, ministro. Boa tarde a todos. Boa tarde. Também estarão conosco em perguntas que enviaram o coronel Marcelo Vieira Salles, ex-comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e o coronel Álvaro Camilo, também ex-comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ministro, especialistas que nós entrevistamos aqui já nesse programa nos falaram de diversas vulnerabilidades sociais do Brasil em áreas vitais. Por exemplo, o economista Zé Roberto Afonso chamou atenção para a difícil situação de milhões de trabalhadores da área informal e os MEIs que, com a pandemia, ficaram sem nenhum tipo de apoio. Outros têm o chamado seguro-desemprego, eles ficaram sem nada. Já o pesquisador da Fiocruz, Carlos Gadelha, alertou para a impressionante dependência externa do Brasil em matéria de insumos para medicamentos e de equipamentos para a área de saúde. Mas nós vamos tratar aqui de uma antiga vulnerabilidade, que é a questão da criminalidade no país. É um assunto que até saiu um pouco das manchetes agora, mas está sempre presente aí na vida de todos nós. Existe aí um temor de que, com essa depressão econômica que já estamos começando a viver, aumente a quantidade de crimes. E, a respeito disso, eu quero começar a nossa entrevista com uma pergunta que foi enviada pelo coronel Álvaro Camilo, ex-comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Vamos ouvi-la. Ministro Raul Jungmann, prazer aqui poder lhe fazer uma questão. O senhor tem uma experiência muito grande na área política de Brasil, inclusive no Ministério da Segurança Pública, conheceu a polícia, as polícias militares, civis, científicas do Brasil todo. E nessa pandemia sabemos que muita coisa mudou. Aqui em São Paulo tem um trabalho forte contra a criminalidade, os indicadores todos se reduziram. E a minha pergunta vai nessa linha. Com a pandemia, com o novo normal que vai acontecer, o que o senhor imagina, ou quais são os reflexos que o senhor imagina que possa acontecer na segurança pública, do lado da criminalidade, que também teve a sua cadeia logística quebrada, do mesmo jeito que o comércio teve, a indústria teve, a sociedade de maneira geral, o crime também. Como que o senhor vê o retorno desse novo normal no futuro, os reflexos disso na segurança pública? Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos vocês. É um prazer e uma honra estar aqui a convite da Fundação. E quero dizer que tenho alta conta o trabalho que vem sendo desenvolvido por essa mesma Fundação. Por isso mesmo, reitero que é uma honra estar aqui participando dessa videocall. Respondendo ao coronel Camilo, eu diria basicamente duas coisas. Em termos sociais, nós estamos já vendo uma retomada dos homicídios. Ele tem crescido. É evidente que essa retomada, do meu ponto de vista, ela seria, digamos assim, inexorável, por razões que eu posso explorar mais adiante. Mas, e até pelo fato de que o saldo, digamos assim, negativo dos homicídios, ele já começa a crescer, e se tornar novamente positivo em janeiro, fevereiro deste ano. Portanto, antes que nós tivéssemos a eclosão da pandemia aqui no país. Mas por que é que eu acho que tende a se agravar esse clima?
basicamente 3 fatores. Em primeiro lugar, a segurança pública é uma atribuição dos Estados. E isso é algo que, constitucionalmente, está dado desde a primeira Constituição de 1824 até a última de 1988. Segurança pública está afeta aos Estados da Federação. Segurança pública não é uma atribuição constitucional do poder central, seja ele durante o Império, seja ele durante a nossa República. Então, nós temos que olhar e ver, sobretudo, que o grande ator, o protagonista nessa questão é a Federação, são os Estados. E o que é que tende a acontecer? Nós estamos tendo uma queda muito significativa da arrecadação de todos os Estados indistintamente. E considerando que a segurança pública, ao lado da educação e da saúde, são os 3 grandes centros de gastos, ou seja, aonde são alocados, né, a maior parte dos recursos frutos da arrecadação estadual e também das transferências federais, eu acredito que isso vai ter um impacto e esse impacto não vai ser positivo. Um outro aspecto também é qual o impacto disso sobre as forças de segurança, sobre os agentes de segurança. Isso aí vai demandar uma revisão de protocolo, de parâmetros, porque o que nós estamos assistindo nesse momento, por exemplo, é que nós temos o crescimento da violência doméstica, do feminicídio, né, por exemplo, e nós precisamos ter, portanto, uma capacitação, uma revisão em termos de estratégia e de protocolos, para ficar apenas nesses 2 crimes, embora outros também tendam a existir, que vão demandar uma atualização das nossas forças policiais. De outra parte, essa pandemia também impacta de forma muito significativa as próprias forças de segurança. Nós temos aí números que o Túlio, acredito, está bem melhor informado a esse respeito, mas que indicam que uma parcela, infelizmente, dos agentes de segurança, eles estão sofrendo o impacto da pandemia. Então, aí também é preciso que haja uma atualização e uma revisão de procedimentos, né? Procurando, sobretudo, estimular a que boa parte dos registros elas venham a ser feitos à distância, ou seja, através de meio virtual, procurando fazer com que nós tenhamos a segurança, seja através de EPIs, né? Equipamento de proteção individual, seja através da dedicação e melhoria da capacidade de hospitais para as nossas forças policiais, seja também a necessidade de capacitar as nossas forças para que elas tenham o mínimo de exposição, vendo a questão do turno, da exposição dessas mesmas forças. Nós temos que também olhar para, durante a pandemia, mesmo após ela, as nossas forças de segurança. Portanto, resumindo, eu temo que o impacto da pandemia no campo econômico fiscal ela venha a diminuir a capacidade que têm os Estados, que para mim são os atores protagônicos na área de segurança pública, de enfrentar a questão da criminalidade, a questão da violência. E, de outra parte, nós precisamos cuidar das nossas forças de segurança, as forças policiais, para que, de um lado, elas sejam mais protegidas para poder lidar com a realidade que se sobrepõe, digamos assim, ou que se interpõe entre a ação dela e a questão do combate à criminalidade. E, ao mesmo tempo, a sua defesa, a sua segurança, e não só deles, mas também das suas famílias, que, evidentemente, ficam mais expostas. Túlio Kahn, sua vez de perguntar. Ministro, em primeiro lugar, obrigado pelo aceite do convite, prazer tê-lo aqui. Bom, eu estive lá no Ministério da Justiça em 2002, né, governo Fernando Henrique Cardoso. Eu lembro que era uma dificuldade a gente conseguir falar com o ministro, porque ele estava ocupado com índio, com problema de consumidor, com problema de estrangeiro, com problema de justiça, né? Quer dizer, a gente não tinha nem espaço físico para alojar dentro do Ministério um programa como o Infoseg, por exemplo, que era o maior sistema, né, de banco de dados, não tinham recursos humanos, materiais, enfim, um ministério que acumula muita coisa. Então, acho que desde aí, talvez até antes,
a gente defenda, e isso estava na proposta, por exemplo, do Serra, né, presidencial, na do Lula, em várias outras, a existência de um ministério separado para a segurança pública. Esse ministério inseparado, tão sonhado pelos especialistas, finalmente saiu, né, durante o regime Temer, e tivemos a sorte do senhor ter sido escolhido para assumir esse ministério, onde acho que foi uma unanimidade aí, de todo mundo da área, né, o seu desempenho. Então, a questão é, o Ministério da Segurança Pública voltou a ser unido ao Ministério da Justiça na última gestão Bolsonaro. Agora fala-se novamente de uma separação. Então, independentemente de quem venha ocupar ou não o cargo, né, o que o senhor acha enquanto solução institucional? O Ministério da Segurança deve ser junto ou separado? Túlio, eu acho que eu já citei um pouco na primeira resposta o fato de que nós tivemos 7 constituições e nenhuma delas há uma atribuição constitucional da questão da segurança pública ao poder central, ou seja, à União, ao governo federal. Se você olha o artigo-chave, que é o 144, você vai ver lá que está dito o seguinte, no caput está dito o seguinte: segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. Tá? Em seguida, o que é que você tem? Praticamente a nomeação daqueles órgãos ou instituições que cuidam da segurança pública. O governo central só cuida, Túlio, basicamente, só tem, na verdade, lá a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, já que a Polícia Ferroviária nunca existiu, infelizmente acho que não vai existir. Quando você vê as atribuições, Polícia Rodoviária Federal cuida de 70 mil quilômetros, fiscaliza, monitora, instrui, educa, tal, voltada para as rodovias federais. E a Polícia Federal lida com alguns crimes, não é? Mas dentre esses não estão crimes afetos a, digamos, segurança pública. Isso fica com quem? Fica com a Polícia Civil Estadual, com a Polícia Militar Estadual, com o Ministério Público, né, que tem a tutela a respeito de matéria penal, e, se você quiser, com um sistema também ampliadamente olhando, com um sistema prisional estadual. Ora, isso tem 2 consequências. Primeiro, é o que eu tenho dito e repetido, que o Brasil nunca teve um sistema nacional de segurança. E não tendo um sistema nacional de segurança, nunca teve uma política nacional de segurança. As pessoas estranham muito isso, porque dizem, bom, mas tem planos, né? O ministro Tarso Genro propôs um plano, um bom plano, bem estruturado. O ministro Zé Eduardo também tinha prioridades de combate aos homicídios, dentre outros programas. O ministro Jobim, quando lá teve, também teve, enfim, todos eles elaboraram, uns melhores, outros nem tanto, planos. O grande problema, Túlio, é que o plano, grosso modo, tem um tempo de vida do ministro. Se o ministro tem 3 anos, o plano tem 3 anos. Essa é a prática que a gente tem vivido. Se tem 3 semanas, dura 3 semanas. Né? Isto não é uma política. Né? E isso levou, por exemplo, Túlio, a problemas que você viveu e procurou e ajudou e contribuiu a mitigar e superar isso, com o fato, por exemplo, da nossa dificuldade de termos estatísticas nacionais relacionadas à segurança pública. Né? Eu era deputado, Túlio, e tentei passar um projeto em que dizia o seguinte, que os estados não receberiam recursos discricionários, que não são aqueles obrigatórios, né? São aqueles que dependem de uma negociação, uma liberação do Executivo Federal, se não enviassem informações, dados, né, para alimentar a base de dados federal. Isso não passou da comissão, foi imediatamente bloqueado. E esse é um dos problemas, quer dizer, a nossa dificuldade de obter dados e informações no âmbito nacional é evidente que fragiliza a propositura
de políticas nacionais. Né? Como é que você vai fazer isso se a gente tem essa debilidade a esse respeito? Isso tem causas históricas, não vou abordar aqui, porque é que isso se deu. Mas isso me leva à conclusão de que é impositivo o Brasil contar com o Ministério de Segurança Pública. Quando eu conversei na transição com o ministro Moro, eu falei para ele assim: ministro, o Ministério da Justiça incorporado à segurança é algo muito grande. Não é? Você tem aqui as questões indígenas, você tem aqui questão de gênero, você tem aqui questão de droga, você tem sistema prisional, você tem, enfim, relação com estados, você tem fundo, quer dizer, você tem o DRCI, que são os ativos que estão no exterior, quer dizer, você tem uma imensidão de atribuições. E eu dizia, a minha recomendação é o seguinte, é que, se puder, feche o foco. Né? Feche o foco. E, de fato, Túlio, outra coisa que exemplifica muito isso, todos os ministérios da área, aliás, todas as áreas sociais da Constituição de 88 foram elevados ao mais alto nível da administração federal. Elas têm ministério. Saúde tem ministério, educação tem ministério, previdência tem ministério, assistência tem ministério, cultura tem ministério, tudo praticamente tem, e não tem a segurança, que é uma das 2 ou 3 maiores preocupações de todos os brasileiros. Então, isso levou, inclusive, a outra distorção. Não existem recursos a nível federal para a segurança pública. Você viveu isso. 80% dos recursos do governo federal são voltados para o custeio da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. O restante vai para o fundo, o FUNPEM, né, e vai agora para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Por isso, quando na nossa passagem, e contando com o auxílio seu e de muita, porque uma preocupação que eu tive foi trazer a sociedade para junto. E, olha, nós não teríamos, com muita franqueza, isso que você falou dessa boa, de certa forma, apreciação, nossa gestão, é devido em grande medida à sociedade civil, às ONGs, às instituições, às organizações que trouxeram saber, que trouxeram conhecimento, tá certo? Fundamental para que a gente pudesse operar, por exemplo, o SUSP. O SUSP, como você sabe, é um projeto que começa lá atrás, no primeiro governo Lula, com Luiz Eduardo Soares, não é isso? Tem aquela desavença entre eles e Zé Disseu. Isso, por outros motivos, vai para a gaveta, fica lá um bom tempo. O governo Dilma, na gestão do Luiz Eduardo, do Zé Eduardo Cardoso, ele retoma isso, mas retoma já no momento em que a situação política não permitia mais você tocar aquela agenda. O governo Temer pega isso no bojo de uma crise, e talvez por isso, e talvez pelo fato da expectativa, porque a boa vontade de colaborar com o Ministério, justiça se ele faça, era muito grande em todas as latitudes. Era como se fosse uma expectativa que as pessoas achavam que tinha a ver. E então veio o SUSP. O SUSP traz uma série de novidades, tá certo? Uma série de novidades. Mas ele não foi tirado do papel. Ele não foi tirado do papel. A gente correu imensamente para deixar uma política nacional de segurança, referendada por um Conselho Nacional de Segurança Pública, com a participação ampla da sociedade, da academia, do Ministério Público, das polícias, dos estados, Forças Armadas, enfim, todo mundo, para deixar aquilo lá, pelo menos como norte. Olha, modifica isso, melhora isso, evolui nisso, não tem problema, mas está aqui uma base para começar. Mas a gestão do ministro Moro, infelizmente, e ela alega que a CGU, se eu não me engano, ou foi a AGU, deu um parecer de que o plano, enfim, não se adequava e tal, mas, bom, se não adequa, procura fazer com que ele vá adiante. E a gente não saiu, praticamente, digamos assim, do campo. Eu entendo, para concluir, que já me alonguei aqui bastante, que isso é impositivo, Túlio, é impositivo, pelo que representa, pela importância, pelo fato de que o crime se nacionalizou, se transnacionalizou. Nós precisamos de ter um Ministério de Segurança Pública, e não por uma questão de querer, ou por uma questão de, sei lá o que, vaidade, seja o que for. Mas fica claro que um ministério mais alto nível, dedicado à segurança pública, é uma necessidade, é impositivo, para que, inclusive, a gente tire do papel esse Sistema Único de Segurança Pública, que, se não é perfeito, se não é acabado, tá certo? Mas ele tem instrumentos e ferramentas que podem impulsionar, e muito,
e dá condições de coordenar, sem sombra de dúvida, a atividade a nível federal, estadual, inclusive a nível municipal. É isso. Agora a sua vez, Rogério Schmidt. Ministro, qual a sua visão sobre essas iniciativas aí de flexibilização da posse de armas que estão sendo promovidas pelo atual governo federal? Rogério, eu vou direto ao ponto. Eu sou contra. Eu fui o coordenador da frente parlamentar pelo desarmamento, né? Depois, pela frente parlamentar pela paz e o controle de armas. E praticamente fiz a coordenação durante aquele referendo que você deve se lembrar do comércio de armas. Eu fui um coordenador nacional daquilo. Eu corri o Brasil inteiro debatendo aquilo, né? Então, eu acredito que, para ser também bem direto, mais armas, mais mortes. Quer dizer, a arma é um vetor que hoje está comprovado, sem a menor sombra de dúvida, que ela é, sem sombra de dúvida, né, um fator de ampliação, de incremento, seja da violência, seja do homicídio. Enfim, é algo que os estados precisam ter um controle. Os estados é algo que precisa, de fato, ter uma regulamentação e um controle. Então, eu sou contra. E fiquei muito preocupado com duas coisas. Primeiro, portarias que foram... O Departamento de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército publicou duas portarias que visavam exatamente o rastreamento de armas e de munições, absolutamente, até com muito atraso, mas importantíssimas, e que tiveram que ser revogados por pressão da Presidência da República, o que consta que saiu no jornal. E, em segundo lugar, nesse vídeo tão infeliz, para dizer o mínimo, que nós tivemos recentemente divulgados por determinação do decano do Supremo Tribunal Federal, Rogério, aonde o presidente da República pede que se arme a população. Todos nós sabemos que a Constituição do Estado Nacional passa pelo monopólio da violência, evidente, a violência devidamente regulada, não é? E, em última instância, a expressão, digamos assim, a capacidade de coerção do Estado se relaciona às Forças Armadas. Então, propor um armamento da população, além de não haver nenhum motivo para isso, e isso só vai contribuir para a ampliação de mortes e homicídios, você está, na verdade, desconstituindo o papel das Forças Armadas, porque este é, digamos assim, a última ratio, a garantia em última instância que tem um Estado nacional, né, e da sua própria soberania. Então, eu não vejo nenhum motivo e vejo com muita preocupação. Sou contrário, acho que é algo que tem que ser regulamentado, que tem que ser fiscalizado, e sou rigorosamente contrário a essa política de frouxidão, de liberação e de armamento da população. Ministro Raul Jungmann, o coronel Marcelo Vieira Salles, também ex-comandante da Polícia Militar de São Paulo, lhe enviou uma pergunta que eu gostaria que o senhor ouvisse. Vamos lá. Ministro Raul Jungmann, uma alegria falar e reencontrá-lo aqui no Espaço Democrático, ministro. Ministro, o senhor com a sua experiência pública no Legislativo, na administração pública, culminando com a honrosa função de Ministro de Estado da Segurança Pública, o senhor acha possível que o Brasil, num futuro, consiga unificar as suas polícias estaduais, polícias militares, polícias civis, polícias técnico-científicas, instituições com histórias diferentes, com missões diferentes, mas com um objetivo comum, que é de servir os brasileiros. O senhor acha possível essa unificação no futuro? Esse é um tema de debate. Eu fui relator de uma emenda constitucional que era exatamente a questão de permitir que as PMs lavrassem, não é, boletins de ocorrência, né? Que isso é algo que, na atual legislação, é atribuído às polícias civis, o que gera inúmeras distorções.
E eu pude perceber o grau de disputa, e por que não dizê-lo, inclusive, de animosidade, que, infelizmente, preside relações entre polícia civil e polícia militar. Rodei o país fazendo isso, Sérgio. E, de fato, teoricamente, por assim dizer, eu preferia que houvesse não essa unificação, mas que você tivesse a possibilidade que os estados organizassem as suas forças policiais de acordo com as suas necessidades, com a sua história, com a sua, em última instância, com os seus objetivos em termos de segurança. Eu entendo que essa, digamos, uniformização de norte a sul, do Rio Grande do Sul ao Amapá, de polícias, em polícia civil, polícia militar, ela não é a mais adequada. Ela pode ser adequada na forma que está, num estado A, B, C, mas em outro poderia ter uma outra formação. Então, eu preferia que essa discussão ela não replicasse a padronização que nós temos das polícias hoje, que é aquela de que uma polícia no estado A é a mesma no estado Z, quando existem diferenciações, história diferente, estrutura, geografia, sociodinâmica, enfim, populacional, diferentes. Eu preferia que, evidentemente, que guarnecendo determinados parâmetros básicos, que efetivamente precisa ter, mas que houvesse uma flexibilização para a constituição e organização das polícias a partir das características, necessidades dos estados. Perfeito. A próxima questão é sua novamente. Rogério, por favor. Ministro, o senhor fez uma referência aí, en passant, à gestão do agora ex-ministro Sérgio Moro, na pasta da Justiça e Segurança Pública. Eu queria retomar esse ponto. Ele saiu do governo, em abril, dizendo que tomou várias medidas importantes no combate aí ao crime organizado. De fato, houve avanços relevantes nesse tópico? Qual a sua avaliação? Eu acho que, em que pese as intenções do ministro, ele não teve tempo de, digamos assim, deixar marcas significativas, estruturais, se nós assim podemos dizer. Que eu me recorde, ele trabalhou muito na questão do pacote anticrime, que é um pacote que toma uma série de medidas legais e que foi bastante, eu acredito, aprimorado pelo Congresso Nacional a partir da contribuição que ele deu. Mas, evidentemente, que uma legislação, por melhor que ela seja, ela leva um certo tempo para poder apresentar esses resultados. Então, eu não acho que houve tempo, até porque o pacote foi aprovado lá para, sei lá, outubro, novembro, não sei, do ano passado. Então, tem poucos meses de vida e não é possível avaliar. Houve a intenção, sim, de aprimorar. Tinha alguns equívocos sérios lá dentro que foram devidamente escoimados pelo Congresso Nacional, por isso digo que ele foi aprimorado. Afora isso, ele fez um programa piloto voltado para os municípios que tinha, digamos assim, uma abordagem, um conceito que me parecia positivo, porém destinado a apenas 5 municípios com recursos mínimos. Então, era algo para ganhar escala. Na verdade, era um projeto piloto. Poderia dar resultados? Sim, poderia, mas, de novo, aqui não houve tempo, não houve essa passagem, não passou-se por escala, e eu acho que os recursos investidos e o tempo que foi determinado para esse projeto piloto, eles não eram os adequados. Uma terceira linha de trabalho dele foi exatamente a questão da transferência de líderes de facções criminosas, de líderes perigosos, poderosos, sobretudo do PCC de São Paulo, para unidades prisionais federais de altíssima segurança. Em que pese isso ser algo, digamos, positivo, mas a transferência de meia dúzia ou de uma dúzia de líderes que já se encontravam em presídios, já se encontravam, portanto, na condição de apenados, de presídios, alguns deles, como o caso de Presidente Prudente, também de segurança máxima a nível estadual para nível federal, é positivo, mas eu não vejo um grande impacto, por assim dizer, no que aconteceu. E houve, sim, também, de fato,
um recrudescimento da atividade da Polícia Federal na apreensão de drogas. Isso também aconteceu. Mas eu diria que, diante dos desafios, da dimensão, né, do que é a questão da segurança do Brasil, eu acho que o ministro não teve o sucesso que seria de esperar, talvez com mais tempo, com mais recursos e tal. E também, falando em recursos, ele sofreu um contingenciamento na partida, que só foi, em parte, resolvido com a liberação do Fundo Nacional de Segurança Pública pelo próprio Supremo Tribunal Federal, numa decisão monocrática do ministro Toffoli. Mas eu vejo que, em primeiro lugar, ele não implantou o Sistema Único de Segurança Pública. E eu fiz questão de dizer que não é uma coisa deste ou daqueles governos, é uma construção, por assim dizer, né? E torno a dizer, lá dentro existem mecanismos, existem procedimentos, existem determinações, sobretudo tem um Conselho Nacional, deixou-se uma política nacional que ele deixou de lado e não se preocupou em aplicá-la. Não me pareceu enfrentar dois outros problemas que, para mim, são importantes, centrais. Um é a questão prisional. Eu costumo dizer que a questão prisional é assim a minha bête noire, quando eu olho para o sistema de segurança como um todo, não é? E, de outra parte, eu acho que também faltou inovar numa política de drogas, que essa que está aí ela não responde e não se adequa às nossas necessidades. E, por fim, algo que não está estritamente dentro do campo da segurança pública, mas a ele, digamos assim, ligado, que é a questão da juventude vulnerável. Acho que, pela liderança, pelo peso que tem a figura do ministro Moro, ele poderia ter constituído uma política de prevenção social voltada para a nossa juventude de periferia, para esses jovens pretos, pardos, com baixa escolaridade, com família desestruturada, sobretudo na faixa de 15 a 24 anos, que tem um grau de letalidade, que tem um grau enfim, de sofrer e muitas vezes de fazer violência, que se constitui um centro de uma questão que extrapola, por exemplo, as políticas meramente de repressão, algo que eu gostaria que ele tivesse investido muito mais na inteligência policial, na coordenação com os estados. Nós já teve poucas reuniões com os estados e articulação com eles também. Enfim, essa é uma avaliação ainda que superficial, porque a passagem dele foi um tempo breve, mas é assim que eu vejo a gestão do ministro Moro. Perfeito. Novamente você, Túlio Kahn. Ministro, o senhor já mencionou isso na primeira resposta. Em todo caso, é isso, né? Os economistas eles preveem um cenário de piora, né? Econômica muito forte aí 2020 e 2021. Né? Quem fala em queda de 5% do PIB, em 14 milhões de desempregados. Então, a gente vai ter o pior dos mundos em duas frentes. Porque, por um lado, esse desemprego e essa crise econômica tendem a aumentar os crimes patrimoniais. Né? Você tem estudos aí, o economista Daniel Cerqueira e vários outros, né? Mostrando, por exemplo, um aumento percentual na taxa de desemprego se reflete em 4% de aumento em roubos, enfim. E, por outro lado, como a gente viu, a atividade econômica reduzindo diminui os impostos, diminui a arrecadação de municípios, estados e do próprio governo federal, portanto, ao mesmo tempo, aumento de criminalidade patrimonial e queda na capacidade do poder público de investir nas polícias, em política de segurança pública. Então, a questão é como encontrar, né, esses fundos, esses recursos financeiros, né, que são necessários, ou se não vamos encontrá-los, melhorar a gestão, qual vai ser a saída, né? É uma pergunta e tanto, né, Túlio? Você sabe que a gente fez algo que foi bastante criativo, que foi fazer uma redistribuição dos recursos da loteria esportiva, destinando uma parte deles para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Esse fundo, se não me falha a memória, ele deveria, esse ano, estar na faixa de 2,5 bilhões para o ano, chegando a 3,
sei lá, 4 bilhões. Considerando o que é gasto na segurança pública, Túlio, ele efetivamente que é uma parcela, enfim, não é uma grande parcela de contribuição. Mas isso permitiria, Túlio, que você tivesse condições de calçar, digamos, se você coordenasse com os estados e com os municípios, que na verdade os estados são os grandes investidores na área, mas se você tivesse uma massa de recursos que você pudesse, digamos assim, orientar os investimentos. Olha, eu tenho tanto, mas esse tanto está para aqui, para este tipo de aplicação. Não no sentido impositivo, mas no sentido de discutir com os estados, de construir uma política, né? Isso teria, de certa forma, um peso, né? Poderia contribuir. Mas esses recursos foram contingenciados logo no início, foram descontingenciados, como eu já disse aqui, pelo voto monocrático do ministro Toffoli. E, por exemplo, eu acho que diante dessa situação de crise, por que não ampliar os recursos destinados a esse fundo? Não com dinheiro novo, porque fica difícil, porque você tem um teto de gastos que está aí. Mas você poderia, a exemplo do que foi feito, criativamente, você poderia deslocar determinados recursos para este fundo. E isso teria um efeito extremamente benéfico, que seria de criar uma liga entre governo federal e governos estaduais e, claro, também municípios. Porque, de fato, nós estamos vendo aí, cresceu 11%, se não me engano, de janeiro até agora, o monitor da violência está me dizendo, em termos de homicídio. E eu acho que a situação social vai se agravar. Essa queda de 6% do PIB, que pode ser mais do que isso, tomara que não seja, que seja menor, ela evidentemente vai tornar as pessoas mais vulneráveis. Isso é inequívoco, a falta de emprego, desestruturação de famílias, etc., etc., tornando então uma parcela vulnerável a ser capturada pelo crime. Acho que ajudaria também, Túlio, nós revermos a nossa política de encarceramento. Nós estamos... O ministro Alexandre de Moraes tem uma frase feliz que diz o seguinte: nós prendemos muito e prendemos mal. Nós prendemos por produção. Então, a pergunta é, o que de fato contribui? Eu dizia ainda há pouco, hoje, com o sistema prisional que nós temos, que é majoritariamente dominado pelas facções de base prisional e criminosa, são 70, a minha época eram 70, Amigo dos Amigos, PCC, Terceiro Comando Capital, Bonde dos 40, Sindicato dos Crimes, Família do Norte, Guardião do Estado e por aí afora vai. É duro dizer isso, mas cada vez que você pega um jovem desse e bota ele dentro do sistema prisional, o crime organizado agradece, porque cresceu as forças dele. Então, não é possível que nós não tenhamos gente na política com capacidade de abordar esses temas, de fazer ver esses temas. E, obviamente, o reforço da capacidade de inteligência das nossas forças policiais. Existem duas outras coisas que, para mim, parecem seminais em termos de forças policiais, eu gostaria de dizer. Força policial não convive com política, no sentido de que a meritocracia tem que ser a regra dentro dessas instituições. Quando a política entra por uma porta, a hierarquia e disciplina sai pela outra. E isso, infelizmente, ainda é a regra em grande parte das unidades. A segunda coisa é a corrupção, das diversas formas, a corrupção da violência, a corrupção que é, muitas vezes, digamos assim, liberar as Forças Armadas, Forças policiais, por exemplo, para decidir quem vive e quem morre. E isso não há nada mais corruptor as forças policiais do que, por exemplo, essa autorização que a gente vê em vários lugares, tristemente, por exemplo, no Rio de Janeiro. Mas não só no Rio, também não vão diferenciar o Rio de Janeiro. Lá talvez seja um pouco mais grave. Mas, enfim, eu acho que há uma inequação em termos de segurança e recursos públicos. Há uma inequação e ela... Olha, uma vez, Túlio, eu fiz o seguinte, eu chamei toda a equipe econômica, os ministros todos, o secretário do Tesouro, chamei todos eles, levei para o auditório do Ministério da Segurança. Abri a reunião dizendo o seguinte, nós não vamos pedir um tostão a vocês, não vou pedir nem orçamento, tranquilo, nem
financeiro, não vamos pedir. Nós queremos que vocês vejam o que é a realidade da segurança pública do Brasil. Hoje, queremos que vocês vejam isso. Acho que foi a primeira vez que eles se defrontaram com essa questão, né? E teve um enorme impacto. Depois tivemos outras discussões. Então, eu lhe confesso que a possibilidade que você, nos estados, tem aí a compensação, acho que o presidente está sancionando logo mais, essa questão de auxílio aos estados, mas eles não vão ser suficientes, né? Então, você teria que ter uma ampliação do auxílio a boa parte dos informais, micro e pequenos empresários, por assim dizer, e, de outra parte, você teria que aportar mais recursos, mas, ao mesmo tempo, melhorando o gerenciamento da segurança pública, que você conhece tão bem. Eu sei que são respostas genéricas, mas para temas muito complexos e que podem ser resolvidos. A minha experiência é o seguinte: quando você, de fato, se propõe a criar e romper paradigmas e sabe que tem um problema, apesar da escassez de recursos, você pode. Eu tenho exemplo na defesa, tenho exemplo também na segurança pública, que eu citei, de que é possível. São sementes daquilo que você pode propiciar e buscar. Agora, isso também exige que você tenha transparência, que você tenha accountability, que você tenha, de fato, metas, de que haja um controle social a respeito desse gasto e, sobretudo, dessas metas, tá certo? Do uso desses recursos e do seu retorno na prática de resultados para a sociedade. Isso deixou escapar aí as palavras Forças Armadas. Eu acho que esse tema aí é algo que agrada ao Rogério Schmidt. Rogério. Ministro, eu sei que a nossa conversa aqui é sobre segurança pública, né? Mas como o Rondino aí já cantou a bola, eu vou puxar a brasa para a sardinha aí o senhor já foi ministro da Defesa também, né? Então, eu gostaria de ouvi-lo rapidamente, se possível. Como o senhor avalia o papel das Forças Armadas aí nesse ambiente tão polarizado que a política brasileira atravessa atualmente? Rogério, antes de responder, eu esqueci uma coisa que eu preciso dizer para o Túlio com relação à pergunta anterior. Túlio, durante o nosso período, o governo anterior, foi criado no BNDES um programa chamado BNDES Pro Segurança. O BNDES destinou 40 bilhões de reais para o financiamento da segurança pública em 5 anos. E nós começamos a fazer atas nacionais. Por exemplo, veículo. Em vez de um estado comprar aqui e outro lá, nós fazíamos uma ata nacional, jogávamos o preço para baixo, né? E isso realmente reduzia custos e ampliava a escala. A mesma coisa chegamos a fazer com coletes. Pois bem, o atual governo determinou enfim, o fim desse projeto. Esse projeto não era recurso concessional, não era recurso a fundo perdido. Ele era financiamento, mas em condições diferenciadas, e vários estados tinham se credenciado e municípios. Então, aí está aquilo que eu queria dizer a você, né? Se nós conseguíssemos, e tem como conseguir, né, remanejar recursos, como foi feito no caso da loteria esportiva, existem outros, até a própria loteria esportiva tem bem mais recursos que poderiam ser trabalhados com isso. E vejo o exemplo do caso exatamente do BNDES, 40 bilhões. 40 bilhões. Eles já não existem mais. Mas eles estavam lá e havia um interesse. Isso foi implantado, eu participei, eu fui presidente do Conselho de Administração do BNDES, lá atrás, ainda no governo Itamar. E eu fui para o Conselho e lá ficou definido que nós teríamos isso. Como também era um sonho criar uma academia nacional de polícia, né, que estabelecesse padrões, que elevasse o nível, mestrado, doutorado, em termos de segurança pública. Não foi possível. Também queríamos muito criar exatamente do mesmo jeito como você tem na educação, você criar um instituto exclusivamente para dados, produção de dados, pesquisas, estatísticas na segurança pública. Tentamos fazer isso com o IPEA, mas houve uma reação do presidente. Chegamos a avançar muito nesse sentido de ter exatamente o que eu acho fundamental,
um instituto independente voltado para aferir, para ver, para examinar, para ter dados e informações na área de segurança. Também não foi possível. Mas voltando aqui à pergunta muito oportuna do Rogério, eu vou lhe ser bem breve. Naquilo que é a grande preocupação, você viu, ainda há pouco estava falando com deputados, e esse era o tema central. O seguinte, as Forças Armadas estariam dispostas a um atalho autoritário? Não. Ou, como alguns querem chamar, um golpe? Não. Não existe isso de parte das instituições militares. Não há isso. Tá? Convivo com eles, conheço eles, tenho amigos lá da ativa, outros amigos da reserva, e posso lhe dizer que esse propósito não existe. Agora, você tem um conjunto de militares que estão no governo em funções políticas. Né? E ali há uma maior empatia, né? E há até, de certa forma, um abonamento de certas atitudes do presidente. Isso gera tensões com a instituição. A instituição até aqui não se tem pronunciado, não tem falado nada contrariamente à questão democrática e constitucional. Recentemente, o ministro da Defesa soltou em 15 dias 2 notas reafirmando isso, depois fez uma nota que, de fato, eu não achei que foi aquela nota em que ele apoia o general Heleno, não acho que, enfim, era um caso de fazê-lo, mas sabe-se lá com que ele lidou para ter que tomar aquela posição. Não foi uma nota, foi, na verdade, uma entrevista que ele deu originalmente à CNN. Então, é preciso fazer uma diferenciação, Rogério, entre as instituições militares, essas estão imbuídas de seu papel constitucional e democraticamente. Eu atesto isso. Tá? E aqueles que estão no governo. Mas quem está no governo quer dar golpe ou fazer... Não quer. Mas, por exemplo, entende que hoje o judiciário, principalmente, e o Congresso não deixam o presidente governar. Não deixam o presidente governar. Isso é uma narrativa que tem curso, digamos assim, lá do lado de lá. Né? Mas, da parte das instituições militares, repito, não. Né? Não. Agora, você tem uma situação em que a reserva tem se pronunciado, a reserva é sempre mais dura, mais aguda, é sempre mais agressiva, e você tem uma situação que eu costumo dizer que tem um trem carregado de dinamite vindo na nossa direção. Que trem é esse? É o Covid, com a sua tragédia, e, de outro lado, uma pavorosa recessão que nos espera, inclusive sobre o aspecto fiscal, a exigir tomadas de medidas muito duras. Como o presidente, ao contrário de todos os presidentes de 88 para cá, se decidiu a não fazer uso do presidencialismo de coalizão, não estou entrando no mérito se é bom ou mal, mas é a única forma que você tem de alinhar executivo e legislativo é através do presidencialismo, Rogério, de coalizão. Por quê? Porque o presidente, de novo, não vou me estender, mas dada a estrutura dinâmica da política brasileira, só o presidencialismo de coalizão permite que executivo e legislativo se coordenem e que o presidente possa passar o seu plano. Ele diz, eu não vou fazer. Ele diz, eu não quero fazer isso. Ao dizer isso, ele gera uma situação de crise permanente. E crise entre executivo e legislativo, o parlamento, na nossa história, não tem um retrospecto bom. Veja lá atrás Deodoro, quando se choca, o Congresso, particularmente com o Senado, que renuncia e vem o Marechal Floriano, veja Getúlio, veja Jânio, veja Jango, veja Collor, veja final Dilma. Esse conflito, na nossa história, se não resolvido, ele não terminou efetivamente bem. Aí, como ele não tem um instrumento da política, ele recorre o quê? A política de colisão. Ele sai da coalizão e vai para a colisão e sempre brandindo ameaças. Ora ele ameaça com espada, tá certo? Ora ele ameaça com o povo, ou seja, aqueles que lhe são próximos. Isso degrada o ambiente institucional, tá certo, da República e cria, de fato, apreensões. Mas, até aqui, nós temos conseguido levar e a nossa expectativa é que a gente consiga, digamos, ir até o fim. Se fala, voltou à tona, no bode da crise, a questão do impeachment. Não me cabe a mim decidir uma coisa ou outra, né? Mas apenas eu digo que não é possível que a gente tenha que viver perpetuamente diante dos nossos impasses apelando para um impeachment. Isso, a médio e longo prazo, abala as estruturas democráticas. Se é assim, então melhor partir
semipresidencialismo, semiparlamentarismo, ou mesmo para um parlamentarismo do curto, por assim dizer. Mas nós não podemos ficar toda hora recorrendo a isso, embora talvez possa ser, não sei, inevitável. Ministro, essa polêmica sobre a interferência política do governo do presidente na Polícia Federal trouxe de volta a discussão sobre a autonomia. Qual é a sua opinião? Olha, esse é um assunto que também eu comentava com parlamentares, é um assunto mal resolvido. Um assunto também, outro mal resolvido, é regulamentar a presença de militares no Executivo, não como forma de discriminação. Militares são muito bem formados, muito bem qualificados, têm um compromisso, sem sombra de dúvida, patriótico com a nação, tá? Mas, pelo artigo 142, a instituição militar é uma instituição de Estado. E militares participando da política, tá certo? Particularmente militares da ativa, ainda mais nível de generalato, é uma questão que precisa ter uma regulamentação, não como forma de discriminação, mas é que eu acho que isso não faz bem às Forças Armadas e também não faz bem à própria, digamos assim, à política. Não, longe disso, não pelas suas qualidades, que são muitas, não é por isso, mas é porque é preciso separar essas coisas com maior clareza, daí a necessidade de regulamentação. A Polícia Federal também tem uma regulamentação que é ambígua, que é insatisfatória, e aí está a Polícia Federal, mais uma vez, no centro de uma crise. Aliás, ela vive no centro das crises que são sucessivas, não é? Então, a minha posição a esse respeito, Sérgio, é o seguinte: é preciso rever e dotar a Polícia Federal de uma autonomia regulada, tá certo? E clara, né? Que não existe atualmente. Por que isso? Se você prestar atenção, o ministro da Justiça atualmente e eu, quando ministro da Segurança Pública, nós lidávamos com o seguinte: a Polícia Federal é a polícia judiciária da União. Então, em todos os aspectos que envolvem um outro poder, que é o judiciário, a Polícia Federal está adjudicada e é comandada, por assim dizer, pelo judiciário, não pelo executivo. A Polícia Federal está subordinada, funcional administrativamente ao executivo e naquelas atividades de investigação. Vai ver drogas, vai atrás de crime organizado, né? Até o momento em que isso não for judicializado. Nessa fase prévia, tudo bem, ela está sob nosso controle. Agora, no momento em que a Polícia Federal é requisitada pelo Judiciário, ela sai totalmente do controle do Executivo. E ninguém entende isso. Vou lhe contar um episódio que aconteceu comigo. Você lembra aquele vai e vem do prende e solta do Lula, Sérgio? Está lembrado? Bom, aquilo foi um negócio de louco. Me ligava a República inteira, o que é que está acontecendo, e prende e solta, não sei o quê. Até que o Rogério Galouro, que era o diretor-geral, me liga e disse: ministro, o que é que nós vamos fazer? Porque a toda hora uma ordem cancela a outra, uma hora nós não sabemos mais o que fazer. Daqui a pouco a gente solta, sei lá, ou prende. E a consequência disso, como é que vai ficar? Eu disse: eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar o presidente do TRF4, o ministro Thompson Flores, aliás, o desembargador Thompson Flores, e vou ver o que ele pode nos ajudar. Liguei para ele me atende, muito gentil. Eu explico e disse: olha, presidente, está havendo um conflito de competências no seu tribunal. E eu pediria ao senhor que, se possível, dirimisse isso, porque não dá para continuar desse jeito. Ele então me diz o seguinte: por favor, ministro, ligue para o delegado Valeixo, que era o superintendente, antes de ser o diretor-geral, que saiu há pouco, da Polícia Federal, aqui no Paraná, e diga a ele que não tome nenhuma decisão até que eu, que estou indo para o meu gabinete, exare uma decisão. Eu então respondi para ele o seguinte: eu não posso fazer isso, presidente. Não, por que não pode? Não tenho telefone? Não, telefone eu tenho. Mas se eu fizesse isso, eu estaria incorrendo no crime de obstrução de justiça. Porque não compete a mim, apesar de ser ministro, dizer se ele deve esperar ou não esperar pelo senhor. Isso a quem compete é quem preside o inquérito, o processo, que é um juiz, um desembargador, não sou eu.
vocês terem uma ideia da complexidade que isso se dá. De mais a mais, Sérgio, o controle externo é frágil. O controle externo, que é promovido pelo Ministério Público Federal, em que pese a sua boa vontade, é frágil. Eu já vi os relatórios, eu tive acesso aos relatórios. São frágeis. A mesma coisa acontece no plano também estadual. É uma corporação extremamente poderosa, uma das melhores polícias judiciárias que eu acho que existe no mundo, não tenho dúvida disso, mas que fica inteiramente... Não há de novo, uma regulação clara, né? E quando você fala isso para os políticos, colegas meus, eles ficam apavorados. Mas você está louco, aí é que vai piorar tudo. Rapaz, isso na prática já é independente. Então vamos fazer o seguinte, vamos regular essa autonomia para poder cobrar e, de fato, ter um controle. Porque eu posso te dar uma autonomia, mas, ao mesmo tempo, dentro de determinadas regras, com determinados parâmetros e com um controle efetivo que hoje não existe. Não existe nem do Ministério Público, efetivamente, nem tampouco existe do Executivo. E aqui eu não estou falando de ter o controle político, não. Eu estou falando do necessário controle que você tem que ter, porque também o órgão tem que responder, de certa forma, a algum outro. Não pode ser assim desse jeito. Então, a minha posição é claramente: precisamos rever a autonomia da Polícia Federal, ter clareza e regular uma autonomia clara, com responsabilidade e com controle muito bem definidos. E isso é possível de fazer. Ministro, perfeito. Eu ia abrir o espaço agora, então, para o seu recado final, para que, em seguida, a gente possa encerrar esse programa que está tão importante, tão interessante até agora. Bom, eu sou que, em primeiro lugar, agradeço muito a oportunidade, agradeço, sobretudo, a atenção de vocês e de quem vai nos assistir, nos ouvir. E eu acho o seguinte, Sérgio, Túlio, Rogério, de certa forma, o nosso drama é construir consensos na política, a tão malfadada e mal falada política, para que a gente possa, digamos assim, superar essa situação de violência, de insegurança, e, inclusive, dessas questões que estão surgindo e pipocando, que aí estão pela frente. Mas isso passa, no meu modo de entender, pela superação de coisas que nos dividiram no passado. Coisas que nos dividiram no passado. Mas que, diante das ameaças e da crise que nós temos pela frente, nós temos a obrigação de rever e de entender que nós temos um desafio, uma ameaça muito maior. O desafio da segurança, da violência, o desafio democrático, de manter isso. Eu vejo aqui, todos têm cabelos brancos, então todos sabem muito bem o que é que custou para nós e outras gerações construirmos isso que está aí, esse edifício democrático, com todas as suas dificuldades, com as suas falhas. Mas só nela, com falhas, seja com o que for, que a gente vai conseguir mudar isso. Sem sombra de dúvida, isso é uma crise hoje que a política e a própria democracia estão enfrentando globalmente. Tanto é que, há 10 anos atrás, por exemplo, nós não tínhamos um filão editorial como o filão da crise da democracia, da morte da democracia, o povo contra a democracia e tantos outros títulos mais que estão vindo que, de certa forma, atestam isso. Então, é uma crise, de fato. Mas que a forma de superá-los é uma forma de também rever o que nos divide e rever o que nos junta, o que nos converge e estabelecer prioridades entre uma coisa e outra. Quando, no passado, muito jovem, eu participei coadjuvei na resistência democrática, esse era o tom. Quer dizer, o grande eixo nós precisamos recuperar a democracia, depois vamos seguir os nossos planos. Eu acho que está na hora de que a gente olhe menos pelo retrovisor e olhe mais pelo para-brisa, ou seja, não olhe tanto para trás e olhe mais para frente. E aí eu acho que temos condições, sim, de superar isso tudo. Inclusive, um trabalho como vocês fazem, de ouvir, de refletir e nos ajudar a encontrar caminhos
para que a gente consiga fazer essa grande convergência democrática e a favor da vida. É isso. Muitíssimo obrigado a vocês. Ministro, em nome da Fundação Espaço Democrático, cuja função é exatamente esta, abrir espaço para a discussão dos grandes problemas do país, né? Orientar, definir, formar politicamente. Eu agradeço muito pela gentileza da sua atenção a nós, agradeço muito ao Túlio, ao Rogério Schmidt por mais esta participação e agradeço especialmente a você que nos acompanhou aqui pelo vídeo. Muito obrigado a todos, até o nosso próximo programa. Até lá. Até uma próxima. Muito obrigado.